Bom dia, ouvintes da Rádio Teoflotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje vamos continuar falando aí do tema Deixando de Fumar. O que você ganha parando de fumar? A pessoa que fuma fica dependente da nicotina, considerada uma droga bastante poderosa. A nicotina atua no sistema nervoso central como a cocaína, heroína, álcool, com uma diferença. Chega ao cérebro em apenas 7 a 19 segundos. É normal, portanto, que ao parar de fumar, os primeiros dias sem cigarros sejam os mais difíceis. Porém, as dificuldades tendem a ser menores a cada dia. Lembrando que a parte mais difícil são os primeiros 15 dias, ok? As estatísticas revelam que os fumantes, comparados aos não fumantes, apresentam um risco 10 vezes maior de adoecer de câncer de pulmão, 5 vezes maior de sofrer infarto, 5 vezes maior de sofrer de bronquite crônica e efizema pulmonar e 2 vezes maior de sofrer derrame cerebral. Porém, se você parar de fumar agora, olha o que vai acontecer. Após 20 minutos, sua pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal. Após 2 horas, não há mais nicotina no seu sangue. Após 8 horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza. Após 2 dias, seu olfato já percebe melhor os cheiros e seu paladar já degusta a comida melhor. Após 3 semanas, a respiração fica mais fácil e a circulação sanguínea melhora. Após 10 anos, o risco de sofrer infarto do coração será igual ao de quem nunca fumou e o risco de desenvolver câncer de pulmão cai à metade. Após 20 anos, o risco de desenvolver câncer de pulmão será quase igual ao de quem nunca fumou. Portanto, gente, quanto mais cedo você parar de fumar, menor o risco de adoecer. Quem não fuma aproveita mais a vida. Bom, na busca de uma vida mais saudável, sem cigarros, antes de tudo é importante você estar bem psicologicamente. É importante fazer um ajuste psicológico marcando uma data para você deixar de fumar e passar a viver uma vida mais saudável. Estabeleça uma data para deixar de fumar. Pode ser dali uma semana ou dali um mês, não importa. O que importa é que seja uma data que você, no seu íntimo, sinta confiança para estabelecer que quando a data escolhida chegar, aquele será seu último dia de fumante. Bom, lembrando que nós temos os métodos aí que a gente falou no último programa, ok? Que é a parada brusca ou o método gradual. Bom, gente, a partir do momento que você marcou a data, deixou de fumar, aí nós vamos então falar agora sobre a crise de abstinência, que é o que pode acontecer quando você deixa de fumar. Lembrando que nem todo mundo tem crise de abstinência, que isso fique bem claro. Quando o fumante para de fumar, pode apresentar alguns sintomas desagradáveis, tais como dor de cabeça, tonteira, irritabilidade, agressividade, alteração do sono, dificuldade de concentração, tosse, indisposição gástrica e outros. Esses sintomas caracterizam a síndrome de abstinência da nicotina, porém não acontece com todos os fumantes que param de fumar. É importante a gente ter consciência disso. Quando acontecem, tendem a desaparecer em 1 no máximo 2 semanas. Alguns dos sintomas, como dor de cabeça, tonteira e tosse, são sinais do restabelecimento do organismo, sem as 4.720 substâncias da fumaça do cigarro, todas tóxicas. O sintoma mais intenso e mais difícil de se lidar é a chamada fissura, grande vontade em fumar. É importante saber que essa fissura geralmente, gente, olha, isso aqui é muito importante, que essa fissura geralmente não dura mais que 5 minutos e tende a ficar mais tempo que os outros sintomas. Mas lembrando que esse período mais difícil vai ser apenas na primeira ou segunda semana, ok? Após você deixar de fumar. Porém, essa fissura ela vai reduzindo gradativamente a sua intensidade e aumentando o intervalo entre um episódio e outro. A síndrome de abstinência, como a gente já falou, está relacionada à dependência química da nicotina. Mas você não deve, no entanto, esperar sentir angústia intensa como resultado de parar de fumar. Um desconforto moderado caracteriza esse período para a maioria dos ex-fumantes. Muitos indivíduos, no entanto, como a gente falou, não apresentam nenhum sintoma ao deixar de fumar. A maioria dos sintomas de abstinência vai desaparecer dentro de 1 a 2 semanas.
E eles são sinais de que seu organismo está retornando a um estado saudável. Vou falar agora um pouquinho de alguns dos sintomas mais comuns aí da crise de abstinência, ok? O sintoma mais comum é o desejo intenso por cigarros, que é conhecido como fissura, que diminuirá após alguns dias e poderá até desaparecer completamente em cerca de 2 semanas. O melhor caminho para superar um desejo intenso é ignorá-lo. Quando experimentar essa necessidade por cigarros, beba um copo de água, converse com um amigo, faça um rápido exercício de relaxamento ou flexione o tronco, tocando as mãos nos pés umas 10 vezes. Dirija sua atenção para outras coisas que não seja seu desejo por cigarros, pois se ignorado, esse desejo, essa fissura desaparecerá em alguns minutos. Lembra que dura no máximo 5 minutos aí. Depois a fissura diminui, ok? O segundo sintoma comum é a tensão, que você pode estar administrando com exercícios respiratórios, com exercício de relaxamento mental. Alguns ex-fumantes relatam formigamento ou dormência nas pernas e braços. Essas sensações representam melhora da circulação sanguínea, que é o resultado do parar de fumar. Assim que seu corpo voltar ao normal, o formigamento e a dormência vão cessar. Você pode sentir tonturas assim que deixar de fumar. Pode também achar difícil se concentrar. Esses sintomas estão relacionados ao aumento da quantidade de oxigênio que seu cérebro está recebendo agora, uma vez que não há mais a inalação do monóxido do carbono presente no cigarro. Esses sintomas também vão desaparecer sozinhos em 1 ou 2 semanas, assim que seu cérebro se acostumar a funcionar com um suprimento normal e saudável de oxigênio novamente. Você pode achar que está tossindo mais depois que parou de fumar. Isso ocorre, gente, porque os cílios que revestem a mucosa dos brônquios ficavam paralisados quando você fumava. A função dos cílios é limpar os brônquios. Isso era feito à noite, quando você estava dormindo, ou seja, quando estava sem fumar por um período maior de tempo. Ao parar de fumar, os cílios vão ter que primeiramente trabalhar dobrado, limpando todo o alcatrão e os outros detritos. Quando os pulmões estiverem limpos de novo, a tosse acaba. Isso pode levar várias semanas a partir do dia em que você fumou seu último cigarro. É importante saber que esse sintoma é um sinal de que seu corpo está se restabelecendo. Bom, gente, existem 4 maneiras práticas que vão ajudá-la a lidar com o desejo intenso por cigarro, que é a fissura. Pratique-as todos os dias depois que você deixar de fumar. 1. Beba muita água, vários copos todos os dias. 2. Assim que deixar de fumar, tenha sempre consigo algo para mastigar, como uma bala, chiclete dietético, sem açúcar de preferência, ou qualquer coisa com poucas calorias. 3. Faça mais atividade física, aumentando gradualmente a quantidade de exercícios. Lembre-se de que deve sempre consultar um médico antes de fazer uma alteração maior na sua atividade física. Lembrando aqui, gente, que a prática de atividade física ajuda a diminuir o desejo de fumar, ok? Então, é um aliado seu aí para deixar de fumar. 4. Finalmente, respire fundo para relaxar. A maneira correta de respirar é permitir que seu abdômen se expanda enquanto você inspira. Quando você está fazendo uma respiração profunda com a intenção de relaxar, tenha certeza de que leva mais tempo expirando, ou seja, soltando o ar do que inspirando, que é puxando o ar. Então, puxa pelo nariz e solta pela boca. A respiração profunda também vai ajudá-la a combater o desejo intenso por cigarros, Então, essa respiração você puxa pelo nariz em 3 e solta pela boca em 6, Você pode fazer isso umas 5, 10 vezes. Isso vai te acalmar, E ajuda a diminuir esse desejo intenso por cigarros, ok? A vontade de fumar, que é a fissura, como a gente já falou, não dura mais que 5 minutos. Nesses momentos, para ajudar, você pode também chupar gelo, escovar os dentes, beber água gelada ou comer uma fruta. Mantenha as mãos ocupadas com um elástico, um pedaço de papel, rabisque alguma coisa ou manicie objetos pequenos. Não fique parado, converse com um amigo, faça algo diferente que distraia a sua atenção. Isso tudo vai te ajudar a administrar aí a fissura, ok? Tudo isso vai te ajudar, a administrar aí o desejo intenso por cigarro que pode aparecer nos primeiros 15 dias, ok?
Bom, agora eu vou falar aqui algumas dicas para ajudá-lo a permanecer sem cigarros. Além de planejar com antecedência, a fim de evitar os principais episódios que pode levá-lo a voltar a fumar, que é as recaídas, considere também as seguintes dicas que o ajudarão a ficar sem cigarros. Bom, gente, eu quero falar aqui um pouquinho da recaída. A recaída se caracteriza pelo retorno ao consumo de cigarros após deixar de fumar. E não deve ser encarado como fracasso. Comece tudo novamente e procure ficar mais atento ao que fez você voltar a fumar. Dê várias chances a você até conseguir. Muitos fumantes que deixaram de fumar fizeram em média de 3 a 4 tentativas até parar definitivamente. Bom, quero lembrar aqui, gente, daquele processo de partir uma pedra. Geralmente, para você partir uma pedra, é necessário várias cacetadas. O que faz a pedra partir não foi a última cacetada. Foi a última, mais todas as outras que vieram antes. Portanto, se você já tentou deixar de fumar e não conseguiu, continue tentando, que com certeza você pode conseguir deixar de fumar e passar a ter uma vida mais saudável, ok? O sucesso aí depende da persistência, ok? Continue tentando até conseguir. Bom, vou aqui falar algumas dicas aí para ajudá-la a permanecer sem cigarros. Além de planejar com antecedência a fim de evitar os principais episódios que pode levá-la a voltar a fumar, que são as recaídas, considere também as seguintes dicas que o ajudarão a ficar sem cigarros. Faça uma lista de objetos que gostaria de comprar de presente para você ou alguém. Ao lado de cada item, escreva o custo em termos de maços de cigarros. Faça uma conta em separado do dinheiro que você não gasta mais com o cigarro. 2. Pratique algum esporte. Consulte seu médico antes de fazer alguma mudança maior na sua atividade física. Aumente gradualmente o tempo e a intensidade dos exercícios físicos. 3. Procure novas atividades ou desenvolva as antigas de outra maneira. 4. Aumente o tempo que passa em lugares onde não se pode fumar, como bibliotecas, ônibus, teatros, cinemas, lojas de departamentos, etc., durante as primeiras semanas sem cigarros. 5. Finalmente, ajude um amigo a parar de fumar, trocando com ele algumas das suas experiências. Deixe que outros saibam o bem-estar, e o quão feliz você se sente agora que se tornou um ex-fumante e que que faz parte aí do grupo de pessoas que estão levando aí uma vida saudável. E para terminar, planeje uma grande comemoração para festejar seus 6 primeiros meses sem cigarros, ok? Bom, gente, e para terminar o programa de hoje, eu quero falar aqui uma mensagem. A borboleta e a chama. Uma borboleta multicor estava voando na escuridão da noite quando viu ao longe uma luz. Imediatamente voou naquela direção e, ao se aproximar da chama, pôs-se a rodeá-la, olhando-a maravilhada, como era bonita. Não satisfeita em admirá-la, a borboleta resolveu fazer o mesmo que fazia com as flores perfumadas. Afastou-se e em seguida voou em direção à chama e passou rente a ela. Viu-se subitamente caída, estonteada pela luz e muito surpresa por verificar que as pontas de suas asas estavam chamuscadas. — Que aconteceu comigo? Pensou ela. Mas não conseguiu entender. Era impossível crer que uma coisa tão bonita quanto a chama pudesse causar-lhe algum mal. E assim, depois de juntar um pouco de forças, sacudiu as asas e levantou o voo novamente. Rodou em círculo e mais uma vez dirigiu-se para a chama, pretendendo pousar sobre ela. E imediatamente caiu, queimada, no óleo que alimentava a brilhante e pequenina chama. Maldita luz, murmurou a borboleta agonizante. Pensei que ia encontrar em você a felicidade, e em vez disso encontrei a morte. Arrependo-me desse tolo desejo, pois compreendi tarde demais, para minha infelicidade, o quanto você é perigosa. Pobre borboleta, respondeu a chama, eu não sou o sol, como você tolamente pensou. Sou apenas uma luz, e aqueles que não conseguem aproximar-se de mim com cautela são queimados. Moral da história: essa fábula é dedicada àqueles que, como a borboleta, são atraídos pelos prazeres mundanos, ignorando a verdade. Então, quando percebe o que perderam, já é tarde demais. Bom, gente, vou ficando por aqui. Bom dia a todos. Lembrando que os nossos programas estão disponíveis pelo site www.projetovaloreshumanos.com.br. Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas e dos valores humanos. Lapidando pedras e agora lapidando gente. Bom dia a todos. Tchau.